Pronto, continuando nossa aula aqui sobre potências e raízes, tá? Agora a gente vai ver radiciação de inteiros. Para tirar raízes quadradas, raízes cúbicas de números inteiros, o processo é o mesmo para calcular raízes de números naturais. A única dificuldade é em relação ao controle do sinal do número que a gente está calculando a raiz, tá? Então vamos primeiro começar pelo básico. Definição. Raiz é a operação inversa da potenciação, ok? Então sempre que eu for calcular uma raiz, eu preciso pensar esse número em forma de potência. No caso, em forma fatorada, beleza? Então, elementos de uma raiz. A gente tem o símbolo da raiz, que é esse R distorcido, tá? Esse aqui, ó, é um R distorcido. Esse 2 aqui, ele é o índice da raiz. Esse 25, ele é o radicando da raiz. E o conjunto todo é chamado de radical. Como que eu calculo uma raiz? Bem, aqui eu posso dar uma resposta de cabeça, ó. Raiz quadrada de 25 é 5, né? Agora, por que a raiz quadrada de 25 é 5? Porque eu sei, decorado, que 5 elevado a 2, ó. 5 elevado a 2, a potência quadrática, 5 elevado a 2 é 5 vezes 5. E 5 vezes 5 dá 25, ok? Então, se eu sei que essa potência dá esse valor, se eu quero calcular essa raiz, tem que dar esse valor, tá bom? Só repara que, ó, quando eu escrevo o valor, eu não escrevo o expoente, tá? Eu escrevo só a base da potência. Então, entenda desse jeito, ó. O resultado da potência, ele é o radicando. E a base da potência é a resposta da raiz, tá bom? Então, sempre que o radicando for o resultado da potência, a resposta da raiz é a base da potência. Vamos ver se você entendeu. Se eu te pedir aqui, ó, a raiz índice 3 de 64, no caso aqui a raiz cúbica de 64, isso aqui eu sei que dá 4, sabia? Por quê? Por que a raiz cúbica de 64 é 4? Porque eu sei decorado que 4 elevado a 3, ó, 4 vezes 4 vezes 4, né? 3 vezes. 4 vezes 4 dá 16. E 16 vezes 4 dá 64. Eu já sabia decorado que 4 elevado a 3 dava 64. Logo, se eu precisar tirar a raiz cúbica, a raiz índice 3 de 64, qual vai ser a resposta? O 4, tá bom? Outra observação. Sempre que a raiz tiver índice 2, esse índice é considerado invisível. Logo, eu não preciso escrever. Índice invisível não se escreve, tá bom? Então, quando que o índice é invisível? Quando o índice for 2. Dica! Gente, se eu precisar calcular uma raiz de um número muito grande, fazer na intuição é muito difícil. Por exemplo, a raiz quadrada de 900. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 900? Se você não souber decorada, como é que você vai calcular essa raiz, né? Lembrando que a raiz aqui, ó, com índice invisível, é porque é raiz quadrada. Eu tenho que fazer um número multiplicado por ele mesmo para dar 900. Que número é esse? Hein? Como é que calcula? A dica tá aqui, ó. A dica, ó. Analisar as potências da forma fatorada. A regra aqui embaixo, ó. Para calcular a raiz de números grandes, fatoramos o número e então dividimos os expoentes pelo índice da raiz, tá bom? Então, primeiro, bora analisar a forma fatorada do 900. Eu vou pegar aqui o 900 e vou fatorar. Como ele é par, eu divido por 2. Ainda sendo par, eu divido por 2. Dá 225. 225 só dá para dividir por 5, dá por 3. Mas deixa eu dividir logo por 5, ó, porque é terminado em 5, né? 225 por 5 dá 45. 45 por 5 dá 9. Pronto, ó. Não disse que dava por 3, ó. 9 por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Então, ó, qual é a forma fatorada? A forma fatorada disso aqui vai ser 2 expoente 2, né? O 2 aparece duas vezes. O 3 aparece duas vezes também, ó. Deixa eu ajeitar aqui. E o 5 também aparece duas vezes. Então, 900 é 2 elevado a 2, 3 elevado a 2 e 5 elevado a 2. Então, se eu te peço a raiz quadrada de 900, pensa assim, ó. 2 vezes 2, 3 vezes 3, 5 vezes 5. Essas multiplicações dão 900. Como eu quero tirar a raiz, então eu vou tirar esses expoentes. 2, 2 e 2. A resposta aqui vai ser 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 dá 6 e 6 vezes 5 dá 30. É tanto que se você fizer 30 vezes 30, ó, deixa eu fazer aqui no cantinho, ó. 30 vezes 30, 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 3 dá 0, 3 vezes 3 dá 9, olha só. 30 vezes 30 dá 900, beleza?
Agora, vamos praticar essa regrinha aqui, ó, que eu escrevi aqui embaixo, ó. Fatoramos o número grande e dividimos o expoente pelo índice, tá bom? Aqui é como se eu tivesse feito 2 dividido pelo índice 2. Ó, 2 dividido por 2 e 2 dividido por 2. Cancela porque dá 1. E 1 é expoente invisível. Próxima página. Exemplo, ó. Como que eu calculo a raiz cúbica de 64? Eu sei que é 4, né? 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. Mas e se eu não soubesse? Se eu não soubesse que a raiz cúbica de 64 é 4, o que eu faria? Fatora. Então você vai pegar e vai fazer 64 fatorado. 64 fatorado, ó, por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então, o 2 vai se repetir quantas vezes? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 2 vai se repetir 6 vezes. Então, 64 eu posso escrever como sendo 2 expoente 6. Então, qual é a regra que eu expliquei ali na outra página? É você pegar esse expoente da forma fatorada e dividir pelo índice da raiz. Desse jeito aqui, ó. Eu vou repetir a raiz e no lugar do 64 eu vou escrever 2 expoente 6. Aí, o que eu faço? Eu divido o 6 pelo índice, né? O expoente 6 da potência pelo índice 3 da raiz. Eu faço 6 dividido por 3. E 6 dividido por 3 dá quanto? Dá 2. 2 elevado a 2. E 2 elevado a 2 dá quanto? Dá 4. Pronto, ó. Eu consegui chegar na mesma resposta que eu já sabia decorado, só que sem precisar saber decorado, né? Vou dar um exemplo aqui bem maluco. Olha só esse númerozão bem grandão aqui, ó. Que a gente consegue calcular essa raiz sim, tá? Usando a fatoração. Essa aqui eu não faço ideia, gente. Quanto é que dá a resposta de cabeça, ó. Raiz quadrada de 129.600, não faço ideia. Mas eu sei que se eu fatorar, eu consigo descobrir. Então vamos lá. Fatorar o 129.600, né? Como ele é par, eu vou dividir por 2. Dividindo isso aqui por 2, eu obtenho 12 por 2 dá 6, 9 por 2 é 4, vai 1, 16 com 2 dá 8 e o 00 repete. Por 2 de novo dá 3, 2, 4, 0, 0. Por 2 de novo, 32 por 2 é 16. 400 por 2 é 200. Por 2 de novo, 800, 1, 0, 0. Ainda dá por 2, tá? Mas repara que aqui eu tenho 81, ó. 81 eu sei que dividido por 3 dá 27, ó. 0, 0. Por 3 dá 27, dá 27 por 3 dá 9, certo? 900. Por 3 dá 300 e por 3 dá 100. E a fatoração do 100 a gente já viu. Deixa eu escrever aqui do lado. 100, fatorando, vai ficar por 2 dá 50, por 2 dá 25, por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Pronto. Agora, bora tentar organizar todos esses fatores aqui, ó. Né? O 2 apareceu quantas vezes? O 3 apareceu quantas vezes? E o 5 apareceu quantas vezes? Bora contar. O 2 apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. O 3 apareceu 1, 2, 3, 4 vezes. Expoente 4 no 3. E o 5 apareceu só 2 vezes. Expoente 2 no 5. Então, a forma fatorada de 129.600 é 2 expoente 6 vezes 3 expoente 4 vezes 5 expoente 2. Então, como que eu calculo essa raiz? Raiz quadrada, né? Se a raiz é quadrada, é porque o índice invisível dela é o índice 2. Então, eu vou pegar todos esses expoentes aqui, ó. O 6, deixa eu escrever de azul. O 6, o 4 e o 2. E eu vou fazer o quê? Eu vou dividir por 2. Eu vou dividir esses expoentes por 2. Vai ficar assim, ó. 6 dividido por 2 vai dar 3 no expoente. Com a base 2. 2 elevado a 6 fica 2 elevado a 3. 3 elevado a 4. O 4 eu divido por 2. Vai ficar 3 elevado a 4 dividido por 2. 2. 5 elevado a 2 dividido por 2, gente. Ó, 5 elevado a 2 dividido por 2 dá 5 elevado a 1. Porque 2 dividido por 2 dá 1. E esse 1 é invisível, eu não precisava escrever. Então, no fim das contas, vai ficar 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 1. 2 elevado a 3 dá 8. 3 elevado a 2 dá 9. E 5 elevado a 1 é o próprio 5. Basta efetuar essa multiplicação aqui que você obtém a resposta dessa raiz, tá bom? Fica aí como exercício você terminar essa conta aqui para mim, porque eu já não tenho mais espaço aqui no meu caderno, tá?
Beleza, agora vamos comentar sobre a base negativa. Aliás, o radicando negativo, né? Ó, o radicando negativo. Se dentro da raiz aparecer número negativo, você tem que ter muito cuidado. E cuidado principalmente com o índice da raiz. Por que com o índice da raiz? Ó, deixa eu falar aqui para você um seguinte argumento. Ó. Sempre que você calcula uma potência com expoente par, né? Lembra que uma potência com base negativa e o expoente é par, o resultado vai ser positivo, né? O expoente, a base negativa sofre o efeito do expoente par e vira positivo. Então, não faz sentido eu calcular uma raiz com índice par de um número que não é positivo, ó. Ó, caso o índice seja par, o radicando tem que ser um número positivo, porque se o índice é par, a gente presume que a potência que gerou aquele número tem que ser uma potência de expoente par, e ela só gera números positivos. Portanto, se aparecer assim, ó, uma raiz quadrada, por exemplo, essa raiz é quadrada, ela tem índice par. Não faz sentido eu conseguir calcular a raiz de menos 16, porque não tem uma multiplicação, um número que multiplicado por ele mesmo dá menos 16, ó. Tem gente que responde que a raiz de menos 16 dá menos 4, mas não é verdade, porque menos 4 multiplicado por menos 4, ó, menos 4 vezes menos 4, menos com menos dá mais. 4 vezes 4 dá 16. Então não faz sentido você calcular essa raiz aqui, tá? Ou seja, o índice par e radicando negativo é impossível. Se você tiver um índice par, o radicando, né, dentro da raiz tem que ser obrigatoriamente um número positivo. Exemplo aqui, ó. Quanto é que é a raiz quadrada de menos 36? Escreva esse símbolo aqui, ó. O Ezinho ao contrário cortado no meio. Esse símbolo se chama impossível, né? O sinônimo de impossível. Aqui, ó. Raiz quarta, né? Raiz índice 4 de menos 99. Eu não quero nem tentar calcular, não, ó. Eu já sei que é impossível. Bom? Por quê? Porque o índice é par. 4 é um número par. Beleza? Agora, e se o índice for ímpar? Tem algum problema no radicando ser positivo ou negativo? Não. Por quê? Porque, gente, ó, quando você tem um expoente ímpar, o expoente ímpar ele não altera o sinal. O único expoente que altera o sinal é o expoente par. O expoente par transforma o sinal em positivo. O expoente ímpar não. O expoente ímpar ele prevalece o sinal de menos. Logo, a raiz com índice ímpar também vai prevalecer o sinal de menos. Então, a raiz cúbica de menos 27, por exemplo, ó, é como se fosse simplesmente menos a raiz cúbica de 27, que é 3. Raiz cúbica de 27 é 3. Eu posso até argumentar assim, ó. Menos 3 elevado a 3, ó, é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Menos com menos dá menos. 3 vezes 3 vezes 3 dá 27, ok? Então, raiz cúbica de menos 27 vai ser menos 3. Beleza? Resumindo esse tópico aqui, ó. Isso aqui que eu estou explicando agora, ó, esse resumo aqui, ele é chamado de convenção, tá bom? Convenção. Eu vou já explicar por que é uma convenção. Deixa eu só olhar aqui. Sempre que você tiver uma raiz com um número negativo, essa raiz, ela não existe, ó. Esse símbolozinho que eu vou usar aqui agora, o Ezinho ao contrário, tá? É o símbolo de não existe. Raiz índice par de número negativo, ela não existe. Ou você calcula normal, repetindo, né? Prevalecendo o sinal de menos, tá bom? Então, sempre que você tiver uma raiz radicando negativo, ela vai existir ou não. Depende do índice, se o índice é par ou ímpar. Se for ímpar, é só repetir o menos, não tem segredo. E se for par, é mais fácil ainda, porque não tem como calcular. Beleza? O que eu quero comentar aqui, nesse espacinho aqui que eu deixei, é em relação às raízes quadradas, né? Porque assim, por convenção, sempre que você calcula a raiz de um número par, a resposta, sempre que você calcula a raiz de um número positivo, a resposta tem que ser um número positivo, tá? Então, um exemplo bem fácil aqui para você entender, ó. Raiz quadrada de um número 25, tá? Raiz quadrada do número 25, isso aqui é 5 por convenção, beleza? Porém, existem alguns matemáticos que argumentam que a raiz quadrada de 25 tem que ser 2 valores. Quais valores? O 5 normal, o 5 que a gente já conhece, e o menos 5. Aí eu lhe pergunto por quê? Que a raiz quadrada de 25 vai ser menos 5. Não tem nada a ver. Não, faz sentido. Sabe por quê?
Porque se eu por acaso fizer menos 5 elevado a 2, ó, quanto é que dá menos 5 vezes menos 5? Menos 5 vezes menos 5, ó, menos com menos não dá mais. Então, menos 5 vezes menos 5 vai dar mais 25. E esse mais é invisível. Eu não preciso escrever. Então, teoricamente, a raiz quadrada de 25 também pode ser menos 5, tá? Porém, eu não quero que você pense nesse aqui agora, tá? Por convenção, eu quero que você sempre entenda que a raiz quadrada de um número positivo é um número positivo e esqueça essa questão de resposta negativa, tá? Não pense nisso aqui agora, tá? Eu só quero que você saiba que faz sentido, tá? Isso aqui a gente vai ver mais no 9º ano, tá? Quando a gente for ver equações. Então, isso aqui é matéria para o 9º ano, beleza? Inclusive, se tiver alguém do 9º ano assistindo esse vídeo, né, para revisar, né, fica esse aviso. Pronto, com isso aqui a gente encerra a nossa matéria de potências e raízes, tá? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários, viu? Tchau, tchau, até a próxima.